Finn é o protagonista principal de Hora de Aventura, mas ele não é o único Finn que existe, tá? Ao longo da série é revelado que o mundo de Hora de Aventura faz parte de um vasto multiverso, onde existem muitas variantes da mesma pessoa. Algumas dessas versões são quase que idênticas ao Finn original, enquanto outras, mesmo fisicamente não se pareçam com ele, ainda são a sua encarnação em uma outra linha temporal, seja do passado distante ou do futuro que ainda tá por vir. Nesse vídeo a gente vai explicar e vamos explorar cada uma das encarnações do Finn humano, detalhando as suas origens, características, o papel dentro do universo expandido dentro de Hora de Aventura. Vamos começar com as vidas passadas do Finn. Tá, temos aí o Cometa Catalisador, que é a primeira vida passada do Finn, né, que ele presenciou durante o seu transe. Foi num cometa azul. Na verdade, trata-se de um cometa catalisador, um cometa massivo que impacta a Terra a cada 1000 anos e pode trazer tanto eventos positivos quanto eventos negativos para o planeta. Devido à natureza especial desses cometas, é altamente provável que o Finn seja uma encarnação da essência do bem, destinado a contrabalancear a maldade pura do Lich. Essa conexão cósmica entre o Finn e as forças do universo é um dos pilares mais profundos da mitologia da série, que revela que o herói vai muito além de um simples garoto aventureiro. Temos agora a segunda, que é a borboleta. A segunda encarnação passada do Finn, presenciamos, né, uma borboleta azul com manchas roxas. O próprio Finn chegou a adotar temporariamente essa forma durante o seu transe, simbolizando uma fluidez, né, a sua existência através das eras, e essa vida simples, porém bela, representa uma fase de transformação e transição na jornada cósmica da alma do Finn. A próxima é a criatura interdimensional rosa. Em outra visão ali do seu transe, o Finn se viu como uma enorme criatura rosada e brilhante. Na natureza, né, é uma pessoa interdimensional. Essa forma enigmática sugere que a existência do Finn transcende qualquer corpo físico ou dimensão específica também, existindo em planos e realidades que vão além da compreensão humana comum. Gunther, que é uma conexão mais inesperada, talvez, que a gente possa dizer aqui, porque embora o Gunther não seja oficialmente reconhecido como outra versão do Finn, ele guarda muitas semelhanças com o herói. O Gunther possui uma companheira chamada Nina, que pode ser associada ao Jake, e na última parte da introdução da série, Gunther e Nina chegam a ocupar o lugar de Finn e Jake, reforçando essa conexão simbólica. Gunther era um dinossauro, né, que desejava aprender magia com seu mestre e tudo mais, sendo um dos poucos personagens conhecidos que existiram antes da Guerra dos Cogumelos. Ele acabou se tornando mago depois de usar a coroa do Rei Gelado e com o objetivo de impedir que o cometa catalisador atingisse essa terra. Só que o seu plano fracassou porque o verdadeiro desejo era ser como seu mestre Evergreen. A coroa interrompeu isso aí, ela acabou corrompendo esse anseio, amaldiçoando todos os seus futuros portadores com a obsessão do usuário. Agora vamos entrar aqui no Shoko, que era uma garota, né, de pele verde que tinha só um braço. Segundo seu trágico passado, os seus pais venderam o seu braço direito para poder comprar um computador e depois abandonaram a garota. Sozinha no mundo, Shoko fez amizade com o tigre e juntos saíram em busca de trabalho para sobreviver. Shoko morreu antes dos eventos principais de Hora de Aventura e depois da sua morte voltou como um fantasma amorfo e apareceu pro Finn. Ela finalmente conseguiu descansar em paz quando Finn cumpriu o seu último desejo: devolver à princesa Jujuba o amuleto que Shoko tinha roubado no passado. A princesa Jujuba tinha sido muito gentil com Shoko, chegando a fabricar um braço robótico para ela, mas a Shoko ainda assim roubou esse amuleto, né, porque estava sendo ameaçada, e durante a sua fuga ela caiu em resíduos tóxicos que causaram a sua mutação e morte. Curiosamente, a árvore que cresceu ao lado do seu corpo com o passar dos séculos se tornaria uma famosa Casa da Árvore do Finn. No presente, o Finn encontra seus restos mortais juntos ao amuleto e o devolve, permitindo que Shoko finalmente encontre a paz. Agora falando de versões futuras do Finn. Temos Penélope, que é uma versão futura do Finn, amiga íntima de Beth e a Tigre Unicórnio, né, que a gente tá falando. O mundo de Penélope, ela é inicialmente pós-apocalíptico, governado pelos elementos cósmicos, porém ela conseguiu apagar a existência desses seres, e junto com eles, aí, sua própria linha temporal também, transformando seu mundo num lugar não apocalíptico. E depois dessa conquista extraordinária, Penélope embarcou numa jornada em busca da princesa Juju. A próxima seria Sherm, uma outra versão futura, né, do Finn e amigo de Beth também. Os dois aparentemente vivem na antiga casa de Marceline e mantêm uma coleção ali dos artefatos antigos, preservando a memória do mundo, né, um mundo diferente do atual. Sherm representa uma continuidade da essência do Finn através das eras, mesmo que seja um contexto completamente diferente. Temos outras versões alternativas, acho que agora separadas, né, como por exemplo, Fiona, da Fiona e Cake, protagonista do spin-off de Hora de Aventura. Anteriormente, acreditava-se que ela era uma personagem fictícia, criada e escrita pelo Rei Gelado, né, sendo representada do universo como os personagens de gênero invertido. Só que não, mais tarde foi revelado que Fiona e o seu universo são absolutamente reais e foram criados pelo Prismo, que desejava dar a vida aos próprios universos em vez de gerar realidades baseadas nos desejos alheios. Como o Prismo não tinha permissão para criar realidades em si mesmo, ele meio que escondeu esse universo dentro da mente do Rei de Gelo, né? Então, cara, quando o Rei Gelado foi revertido ao seu antigo eu, que seria o Simon, depois de ser consumido pelo golpe, ele perdeu a sua magia. E a realidade Fiona também perdeu a sua magia, se tornando um mundo comum, tão mundano quanto o nosso. Nessa versão sem magia, a Fiona se tornou uma humana normal que trabalha e vive com Cake, o gato doméstico comum. Mas 12 anos depois, devido a um ritual fracassado provocado por Simon deprimido, Fiona e Cake foram levadas involuntariamente ao universo
universo principal de Hora de Aventura, onde descobriram a verdadeira natureza e a origem do seu mundo. A partir daí, Fiona, Simon e Cake embarcaram numa jornada pelo multiverso, perseguidos pelo Autor Divino, o responsável por garantir que as entidades cósmicas cumpram seus papéis. No final, Fiona conseguiu a autorização do seu universo e aceitou plenamente a sua vida. Temos o fim da Fazenda depois disso, galera. O fim da Fazenda ele surgiu graças ao desejo do Prismo, que concedeu ao fim original que o Lich nunca tivesse existido. Como um catalisador para a criação do Lich foi a bomba do cogumelo, Prismo criou uma realidade alternativa na qual Simon sacrificou a sua vida para poder congelar a bomba em plano voo antes dela detonar. E isso evitou as mutações. A humanidade continuou existindo normalmente e nesse mundo, embora a magia exista, ela nunca foi redescoberta pela humanidade. O Finn, ele usou a coroa para salvar sua família da Gangue do Destino. E depois da série de vários eventos complexos ali, envolvendo desejos e paradoxos temporais, o Finn original retornou ao universo principal sem memória do mundo que tinha criado. Com o tempo, Finn da Fazenda formou uma família com 5 filhos, mas continuava atormentado pelo uso da coroa no seu passado. Ainda assim, ele ajudou Fiona, sobreviveu a ferimentos graves e reencontrou eventualmente o Finn original. E aí, a gente tem o Finn do mundo antigo das almofadas. O Finn, ele viajou até o reino formado inteiramente por almofadas, onde tanto os habitantes quanto o ambiente eram compostos por travesseiros, mantas, tecidos, colchões, essas coisas, tá? Nesse mundo, ele não conseguia escapar, mas depois de derrotar o dragão, ele se tornou o herói local. Ele começou então uma nova vida, uma nova jornada. Conheceu a filha do prefeito, formou uma família, envelheceu, e agora já velhinho, já ancião, ele perdeu o braço direito e substituiu por uma prótese de tecido acolchoado. Na velhice, ele questionou se deveria retornar ao seu mundo ou não. Sua esposa compreendeu, mas pediu que ele não esquecesse a família. O Finn ancião então acabou falecendo, e no instante da sua morte, a sua alma viajou pelo espaço, ricocheteou na língua de Golpe e emergiu das fontes das almofadas como uma criança de novo. E aí temos o Finn estranho, depois dele, né? O Finn estranho é uma versão alternativa que tá no mundo da gruta, um lugar acessível só por meio de um redemoinho localizado na Gruta das Ninfas da Água. Nesse mundo peculiar aí, o Finn estranho ele vive numa árvore comum ao lado do Jake estranho, levando uma vida simples, diferente de tudo que a gente conhece, tá? Então não tem muito o que falar sobre ele não. Temos o bebê Finn também, esse aí todo mundo conhece, né? Pertence ao mundo habitado exclusivamente por bebês. O bebê Finn ele acabou sendo levado sem querer pela Fiona e o seu grupo ali ao se esconder dentro da mochila dela. Depois de diversas aventuras em um mundo apocalíptico, o bebê Finn acabou sendo cuidado por Simon e posteriormente deixado no tanque Menta, que era o veículo de combate blindado construído por Bonnie, versão alternativa da Princesa Jujuba. Por fim, então, o Prismo ele enviou o bebê Finn ao universo da Fiona para poder ajudar a lutar contra o Escaravelho, onde ele acabou ficando permanentemente lá. Temos o Finn Planta, que é uma versão vegetal do Finn, que junto com o Planta do Jake forma uma dupla de flores cantantes, tá? Os dois eles interpretam uma canção sobre como a vida é mais simples e mais rápida sendo uma planta. Meio que nessa música eles são devorados por lagartas e pedem socorro desesperadamente também. A história tem um final feliz, quando os dois pássaros aparecem para poder comer as lagartas ali e salvam a vida dos plantas. Temos o Flynn. Flynn é um personagem fictício criado pela Rainha do Gelo, né? Que é uma contraparte masculina da Fiona. Tecnicamente ele é uma fanfiction da Rainha do Gelo, né? Que por sua vez é uma fanfiction do Rei Gelado. E cara, o Flynn, ele existe apenas dentro das histórias escritas pela Rainha do Gelo, não na realidade do universo, tá? Ao menos por enquanto, a gente nunca viu ele lá. Temos o fim do Trem da Masmorra. No episódio Trem das Masmorras, o Finn ele observa um possível cenário futuro do qual ele jamais abandona o trem, um lugar repleto de monstros onde cada criatura carrega um saque e o trem avança infinitamente. Nessa visão, ele observa o Finn o leva a lutar eternamente mesmo já sendo um ancião. Jake, que teve com ele todos os anos, tenta convencê-lo a sair do trem de uma vez por todas, mas o Finn simplesmente não consegue parar. O Finn nos quadrinhos também é diferente. A gente pode até chamar ele de Finn Lich. Basicamente é isso. Pertence aos quadrinhos de Hora de Aventura, cuja canonicidade que a gente pode fazer é meio debatida, tá? O Finn Lich, ele representa uma das versões mais sombrias, mais aterrorizantes do nosso herói. Nessa história, o Finn e o Jake, eles conhecem a princesa computadora que tá arquivando informações de todo o universo, criando cópias de pessoas sem permissão. Ela pede que encontrem o Inquiridium, mas descobrem que o Billy que existe é na verdade um robô construído por ela há anos. O verdadeiro Billy desapareceu depois de lutar contra o Lich, e permanece selado na sua antiga caverna. O Finn, ele se obsede ali como um Inquiridium para poder provar que é um herói de verdade. E essa obsessão, cara, ela acaba tornando um impulso ao ponto de perder o braço numa missão. Ele começa a discutir cada vez mais com Jake, percebe que algo tá errado, e quando o Finn e o seu clone robô entram na caverna, no caso a caverna do Lich, né, para poder recuperar o Inquiridium, o Lich manipula o Finn emocionalmente, acaba possuindo o corpo dele, restaurando até o braço perdido. Completamente dominado pelo Lich, o Finn se torna um instrumento de destruição. O Lich planeja usar o livro para poder abrir portas para outros universos, obter conhecimentos infinitos e destruir absolutamente tudo. Desesperado para salvar o amigo, o Jake, ele acaba colocando a coroa de gelo e formula um desejo. Mas o desejo sai errado porque a coroa estava instável e contamina ele com a energia do golpe. Jake se transforma numa criatura monstruosa, vermelha, deformada, similar ao próprio golpe. Marceline reconhece a cor da energia e confirma que se trata da influência
violência do golpe. A história ela termina de forma sombria. O Finn possuído pelo Lich, Jake transformado numa criatura golviana e a princesa computadora enfrentando as consequências da sua criação não autorizada. Esse é considerado um dos universos mais aterrorizantes de toda a franquia de Hora de Aventura. E não é só minha opinião, não. Eu acho que você vai pensar igual a mim. No final, a quantidade de variedades de encarnações do Finn demonstra o quanto Hora de Aventura construiu uma mitologia profunda, uma mitologia elaborada, né, ao longo desses anos. De um cometa catalisador, uma borboleta azul, de uma garota de pele verde a guerreiros do futuro, passando por versões alternativas e universos de magia, dominados pelo caos, a essência do Finn, ela permeia todo o universo da série. Seja como herói, como criança, como planta, como um ser possuído pelo mal. O Finn, ele sempre representa a essência da bondade, da coragem e da busca por fazer o bem, mesmo que em formas de contextos completamente diferentes, né? E essa universalidade do seu espírito que torna um dos personagens mais fascinantes e complexos de toda a animação moderna. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mais um videozão de Hora de Aventura muito interessante pra vocês. Eu, quando soube dessas coisas, quis trazer um videozinho pra vocês aqui. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais coisas sobre Hora de Aventura, se inscreve no canal e ativa o sininho, cara. Aproveita e deixa o like também se curtiu esse vídeo pra ajudar pra caramba a gente e o YouTube a entender que ele pode recomendar muito mais os vídeos aqui do canal. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço de vocês, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!